Salve galera, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo e hoje o bicho vai pegar, meu cara. Vai pegar. A gente tá chegando ao final da nossa saga em busca dos Golden Boys. E a peça que faltava tá aí na portinha pra chegar, cara, que é o nosso Shiryu de Libra. Mas olha só, esquece aí o que você viu pela internet, tá? Todo mundo tá aí fazendo vídeo falando que ele é um tanque de defesa física. Mas o que ninguém te contou é como é que a gente transforma essa defesa em um ataque devastador. E, detalhe, usando apenas itens SR, tá bom? Se você é free to play e quer ver seu Shiryu triturar o time adversário enquanto se recusa a morrer, este vídeo é o seu guia definitivo. Venha comigo até o final, porque o segredo das Ultimate Power Cards, né, as UPCs, que eu vou revelar hoje, ninguém teve a coragem de te mostrar em um vídeo. Roda a vinheta. Vamos direto ao ponto, galerinha. O Shiryu de Libra é da categoria Tank, linha de frente dano físico. O pulo do gato está na passiva Possessão do Dragão. A cada 10% de vida, cara, ele ganha até 8% de defesa física adicional. Show? Beleza. Agora eu quero que você preste atenção no que os outros canais deixaram passar despercebido. É a habilidade dele, Escudo do Dragão. Se você conseguir colocar o Shiryu 5 estrelas, olha o que essa criança faz. Ela reduz o dano físico em 80% e ainda tem 50% de chance de contra-atacar, causando o quê? Dano baseado na defesa física. Sacou a jogada? Quanto mais Shiryu apanha, mais defesa ele ganha. Até rimou, hein? E quanto mais a defesa ele tem, mais forte é o seu contra-ataque. Ele não é uma parede, cara. Ele é uma mola. Quanto mais você aperta, ele volta cada vez mais forte, cara. E agora? Agora vamos falar de equipamento, né? Pra quem não quer gastar dinheiro. O Shiryu, cara, ser esse monstrinho aí que a gente tá tentando construir, a gente vai focar nas relíquias SR, né? Pô, mas por que SR, tio Rômulo? Bicho, porque elas são fáceis de pegar. Não adianta a gente tentar galgar um sonho de colocar relíquias SSR, que são um pouco complicadas de pegar e demora muito mais do que as nossas relíquias SR, né? Bom, anotem aí. Quais são as 3 relíquias possíveis de se colocar no Shiryu? Vamos começar com a Lança Longa de Libra, cara. Essa é a relíquia definitiva pro Shiryu, pois é restrita a usuários de ataque físico. Após a Suprema, ela vai causar dano em área e vai infligir 60% de dano adicional contra alvos com escudo, permitindo que Shiryu, por exemplo, perfure tanques, como o Mul de Ares. Se você não gostou de buildar ele com essa relíquia, você pode tentar a Espada de Libra. Sendo um herói de linha de frente, Shiryu é um alvo principal de controle dos inimigos. Essa relíquia ela é ativada quando o portador dela sofre controle, causando dano físico relativo e arremessando os inimigos para o ar. Isso cria um espaço para que seu time respire e interrompa a canalização inimiga. Se nenhuma dessas duas te agradou, tem a terceira, que pode ser a ânfora de Atena. A antena foi ótimo. De posse, cara, das bombs que fortalecem o seu time, como a gente já falou lá, do reforço de ouro e o legado dourado. Quem não viu esse vídeo, por favor, dá uma puladinha no canal para ver a gente falando disso aí. Cara, essa relíquia ela é tática e decisiva. Porque aos 25 segundos de batalha, ela vai banir o inimigo com maior ataque por 5 segundos e vai drenar a ira desse cara. Com isso, ele vai neutralizar a maior ameaça adversário, enquanto Shiryu e os seus coleguinhas aí sustenta a defesa. Bom, vamos lá, galerinha. Essa aqui é a parte mais longa do vídeo. São as IPCs, que na minha opinião, cara, é o coração da estratégia de Golden Legacy, tá? Vamos esquecer as cartas SSRs impossíveis de pegar nesse momento. Vamos focar no que, em tese, vai ficar mais fácil da gente conseguir. A primeira cartinha, cara, é a postura defensiva. Ela é um EPC, na minha escolha, essa UPC, cara, ela vai potencializar diretamente a função principal de Shiryu de Libra, que é o quê? Um tanque de defesa física. O que ela faz, cara? Ela vai aumentar a defesa física em até 17%. E como a gente tá com os Golden Boys no campo de batalha, a gente vai ativar ali aquela bound chamada de avanço limite, que é o quê?
os dois Shiryus, né? O Shiryu de Libra e o Shiryu Desperto. Cara, esse bônus, ele te dá 17%. Sobre o quê? Sobre uma base já elevada em 12%. Cara, isso vai maximizar o teto de resistência dos heróis. Sem falar que a gente tem uma sinergia dessa carta com habilidades do nosso queridinho Shiryu de Libra. Ela possui sinergia absoluta com as habilidades 1, 2 e 4 do Shiryu, que causa dano físico adicional baseado em até 100% da defesa física dele. E a gente ainda tem uma vantagem tática quando a gente fala de PvE. Por quê? Porque no contexto de PvE, ela vai permitir que Shiryu vai atuar realmente como um tanque DPS. Vai limpar ondas de inimigos, cara, apenas com um escalonamento defensivo. A segunda UPC é a armadura de ouro, tá? O que ela vai fazer? Ela vai potencializar, cara, a sobrevivência geral do Shiryu ao aumentar tanto a defesa física quanto a defesa psíquica em até 12%. E ela tem uma sinergia com algumas habilidades de Shiryu. Ela possui uma sinergia, cara, com a habilidade passiva dele, a sexta habilidade, que já concede um bônus nativo de 45% de defesa física. O acúmulo desses percentuais aí vai tornar Shiryu, cara, uma muralha intransponível contra qualquer tipo de dano. E olha que legal, a gente ainda vai ter uma vantagem técnica, tanto PvE quanto PvP. Por quê? Ela vai garantir que Shiryu não seja vulnerável a magos mentais, enquanto desempenha o seu papel de protetor de linha de frente. E vamos para a nossa terceira UPC, que a gente chama de Defesa das Mãos Nuas. Cara, é uma escolha excelente para a gente entregar sustentação na linha de frente. Ela aumenta a redução de dano de ataque básico em até 42,5%. E ela tem uma sinergia direta com H3, a habilidade do Escudo do Dragão do Shiryu, cara, que reduz o dano físico recebido em até 80%. Juntas, elas tornam o herói virtualmente imune a ataques convencionais enquanto o escudo tá ativo. E a gente tem uma vantagem para PvE. Ela é essencial contra aqueles chefes que possuem alta cadência de ataque, saca? Ataque básico, tá? Ela vai permitir que Shiryu mantenha o agro, né, dele sem drenar o recurso de curador. Galera, vamos para nossa quarta UPC. Esta UPC, ela potencializa a mecânica de mitigação reativa a aumentar a taxa de aparar, que é o parry, né, em até 13,6%. E quando a gente consegue deixar ativo o Bound Legado Dourado, que é todos os Golden Boys no seu time, incluindo podendo ficar no suporte, tá? Fornecendo 12% de parry, Shiryu, cara, vai atingir níveis altíssimos de bloqueio se você optar por deixá-lo no campo de batalha. Cara, tem uma sinergia essa UPC com a habilidade H3 dele. Cara, é absoluta essa sinergia, que tem 50% de chance de contra-atacar com dano baseado na defesa após um bloqueio muito bem sucedido. E olha que interessante, cara. Essa UPC, ela traz para quem gosta de PVP uma vantagem tática. Ela é decisiva para interromper combos de inimigo. Olha que legal. Ela gera um atordoamento, cara, e dano relativo que pode desequilibrar a partida. Olha que interessante. E finalmente a nossa quinta UPC, a Alma do Dragão Voador. Essa UPC, ela vai potencializar a resiliência em estados críticos ao conceder recuperação de PV máximo em até 1,36% por segundo, tá, galera? Isso quando a vida cai abaixo de 50%. Ela tem alguma sinergia com a habilidade de Shiryu? Tem. Ela possui sinergia, cara, com a passiva H5, né? A quinta habilidade dele. Aumenta a defesa conforme Shiryu perde HP. Enquanto a passiva o protege mais fortemente, a UPC garante que ele regenere para continuar na luta. E olha que interessante, para quem gosta de PVP, outra vantagem que a gente tem com essa UPC. No contexto de PVP, essa cura constante pode ser a diferença para ativar o Surto do Dragão Esmeralda, que é a sexta habilidade dele, que é limpar todos os controles sofridos. Olha que legal, velho. E meus queridos, se você combinar estas UPCs, você cria o que eu chamo de tanque inquebrável. A build, ela cria um ciclo perfeito onde o dano recebido é mitigado, convertido em retaliação e finalmente transformado em cura, tornando então o Shiryu um adversário formidável até para jogadores baleias, tá? Então, galerinha, tá aí
o Golden Legacy, que é o nosso Ikki de Leão, Kun de Virgem, Teia de Sagitário, Yoga de Aquário e Shiryu de Libra. Esse time, cara, é uma formação de alto desempenho, sinergia técnica. Ela é projetada especificamente para maximizar o dano de execução e o controle em campo. A presença de Sagitário de Ceia no campo, combinada com Shiryu de Libra e Yoga de Aquário, mesmo que eles estejam na posição de suporte, vai garantir a ativação do combo Miraculous Charge. É um dos mais devastadores desse jogo, tá, cara? E vai causar até 500% de dano físico, cara. É dano real baseado no PV perdido do alvo. Loucura, cara. Loucura. Galerinha, esse vídeo ele ficou bem comprido, mas eu acho que ele ficou bem didático, explicando tintim por tintim aí como que a gente pode buildar esse personagem. E vocês viram, o segredo do Shiryu de Libra não tá no dinheiro que você vai gastar não, cara. Tá mais na otimização dos itens SR, hein? E no entendimento da mecânica de conversão da defesa do guerreiro. Cara, se você gostou dessa análise técnica, já esmague esse like aí. E pra alimentar aqui o titio, deixa no comentário, você gostou do formato explicativo dos heróis? Isso é importante pra mim. Se você gostou, eu posso fazer isso dos demais heróis. E comenta aqui embaixo. Vai tentar pegar o Shiryu quando ele chegar no banner ou vai deixar ele passar? Se inscreve no canal, ativa o sininho, se prepara, porque o próximo vídeo, cara, vai ser com os Golden Boys. Vai ser o nosso showcase testando essa galera. Eu sou o Titio Romo, esse é o canal Game Mobile e a gente se vê no Santuário. Fui! They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.